Democracia no Ar não para de crescer, nós vamos fazer mais duas rádios ao projeto de construção de uma grande rede de comunicação popular. A partir de 1º de junho, quinta-feira, estarão conosco a Rádio Camponesa de Crateús, FM 95,7 e a Rádio 25 de Maio de Madalena, FM 95,3. Elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar, gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão na web rádio Fetrace e das rádios Canudos FM 104,9 e Liberdade AM 1310, ambas de Boa Viagem. Aqui, a comunicação é para todas e todos. Democracia no Ar, cada vez mais forte e mais perto de você. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias. Democracia no Ar. Olá, bom dia. 10 horas, 2 minutos. E aí, tudo bom? Tudo bem? Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar, com retransmissão pela web rádio classista da Fetrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310, de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Assim, com essas rádios, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage no Facebook transmite a partir de agora o programa ao vivo. Bom dia também você aí no Facebook. O programa tem produção e apresentação dele, Márcio Rodrigues. Abertura técnica, intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de Souza Júnior, Padre Hermano Alegre e Antônio Ipiapino. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Muito bom dia, sexta-feira está começando ao comando dele, Márcio Rodrigues. Bom dia, Márcio. Obrigado, Jonathan, amigos ouvintes. Estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede na web rádio classista, exatamente, da Fetrace, Liberdade AM de Boa Viagem. E agora também estamos com a Camponesa FM, 25 de Maio FM e logo mais a Canudos FM retransmite. O programa também vai ao ar na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Afinal de contas, o Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as entidades em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos, os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje temos o prazer de receber o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí, Jorge Oliveira. Obrigado, Jorge, pela sua presença aqui nos nossos estúdios, na transmissão ao vivo do programa Democracia no Ar. Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. O Jorge é graduando em Física pela UFC e foi vice-presidente na última gestão do próprio Sindicato dos Petroleiros. Ele veio ao programa para falar a respeito da Petrobras, exatamente, e o risco de ela ser privatizada, o impacto que isso teria para a economia brasileira e principalmente para o desenvolvimento da nação brasileira. E os sinais que estão sendo dados pelo Pedro Parente, esse privatista de primeira grandeza, né? Infelizmente, para o Brasil, que hoje em dia preside a Petrobras. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, Jorge. Desculpa. O Pedro é nosso presidente aí, né? Pedro Parente, todo mundo precisa de um parente tão ruim como esse, né? Mas, infelizmente, é isso. Dentro do plano de negócio da Petrobras, se os ouvintes
tiveram a curiosidade de ver o plano de negócio de 2014 para o plano que é hoje a atual Petrobras, vai ver uma reversão muito grande, né, em todos os investimentos. E agora só se fala assim, em desinvestimento, né? Ou seja, venda da Petrobras. Só desinvestimento, só acabar com tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos 13 anos. Exatamente. Como é que você é o presidente de uma empresa e quer que a empresa diminua? É um presidente totalmente ligado às entidades privatistas mesmo, né, que eles chamam dos privados, né? Então, assim, ele vendendo os nossos ativos, privatizando, na verdade, eles falam em vender ativo, viu, Márcio? Mas, na verdade, a palavra certa é privatização da Petrobras. Não existe essa história de venda de ativos, né? A história, na verdade, é privatização da Petrobras e a preço de banana podre, né? Nem banana normal, porque banana é caro, né? Banana de está 4,78 quando você encontra ela barata, né? Duas plataformas agora que foram feitas no valor de 700 milhões, mais de 700 milhões de dólares, estão sendo vendidas a menos de 10% do preço. Então, você vê aí como é que aonde é que eles estão ganhando nessa negociata, né, das empresas da Petrobras, das plataformas dos campos de petróleo. É uma verdadeira devassa, é triste, né, e não faz sentido um presidente, todos os presidentes da Petrobras que chegaram, desde a época do Lula até a Dilma, todos eram presidentes que faziam a empresa crescer, né, e tinha uma visão de futuro bem maior, tanto para a sociedade brasileira como para o Brasil. Você vê que hoje, no Ceará, todos os ativos estão à venda. Não tem um ativo só que não esteja à venda. Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso daí. Para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui do Facebook possam entender, antes vamos tentar resgatar um pouquinho antes, né? Logo depois do final do primeiro mandato da Dilma e início do segundo, quais eram os projetos da Petrobras para a região que você está presidindo a entidade, ou seja, Ceará e Piauí. Quais eram os projetos? Para você ver, né, nós tínhamos a Prêmio 2, né, que seria a refinaria. A Petrobras, inclusive, já tinha comprado, já estava com um terreno disponível, né, para fazer. O governo do Estado já tinha cedido esse terreno. Já estavam comprando, inclusive, unidades que iam ser para essa refinaria. Tinha sido feito vários, como se diz assim, eles tinham pedido já o projeto em andamento para fazer uma refinaria. Você tem que fazer os pedidos dos materiais, das unidades, com vários anos de antecedência. E esses materiais já estavam chegando, né? E foram simplesmente, os que não tinham sido fabricados foram cancelados, né? E os que foram chegando foram colocando para outras unidades. Então, assim, levados daqui para outro local. Né? Estavam fazendo terraplanagem, foi feito gasto já vários, né? Alguns milhões de reais já foram investidos naquela refinaria, inclusive terraplanagem. E aí, o que está acontecendo? O Estado agora vai dizer agora que vai fazer uma refinaria que vem da China, né? E já vai ceder toda a parte ambiental, porque assim, você não se faz uma refinaria de uma hora para outra. Tem toda uma parte jurídica, né, ambiental, e toda essa leva de demanda, né, de dinheiro para fazer esse plano, isso demanda muito dinheiro e muito tempo. E agora vai vir uma refinaria que o governo do Estado está querendo que venha, né, para refinar petróleo do Irã, saiu inclusive agora há pouco, no Diário do Nordeste, o governo, né, do Estado do Ceará, infelizmente, o caminho, dizendo que vai fazer essa parceria e que o petróleo que vai ser refinado no Ceará não será daqui, será do Irã, né? E uma empresa chinesa vai trazer seus técnicos, vai trazer todo mundo de lá para trabalhar e nós novamente, né, vamos ficar aí a ver navios. Vamos só tentar compreender, né? É óbvio que nós não somos países já de primeiro mundo em termos econômicos. Estamos muito longe, por exemplo, de uma Alemanha, né, de um Japão, ou França, né, Reino Unido. No entanto, todos esses países que eu acabei de citar para você, eles fazem questão de ter dentro do escopo do seu Estado, né, empresas que cuidam do petróleo, né, empresas estatais. Exatamente.
E aí a gente tem um grande exemplo que foi a primeira área privatizada na região do pré-sal, que foi comprada pela estatal dinamarquesa, é isso? Exatamente. O que isso significa para que a gente possa compreender, e para os nossos ouvintes também poderem entender, o que isso significa em termos do desenvolvimento da empresa Petrobras para os seus trabalhadores e para a nação brasileira, já que a Petrobras, como sendo a maior empresa de todas, né, do Brasil, muito grande ainda e muito significativa para o crescimento, para o decréscimo do produto interno bruto, o que isso significa para quem trabalha na Petrobras e para quem está no entorno, né, da Petrobras? Para você ter uma ideia, a Petrobras chegou a quase 13% do PIB da nação. No auge do governo Dilma. Seria mais ou menos 2012, 2013. Exatamente. Então, se juntar, né, os anos anteriores. Isso. 8 anos do Lula e mais 3 anos da Dilma. Exatamente. Então, assim, uma empresa só, né, apesar de a Petrobras ainda não ser uma empresa, ela é de economia mista, né? É uma empresa que tem capital privado, né, e do Estado. A grande maioria, inclusive, assim, de ações são privadas, né, mas a parte acionária de comando da empresa ainda é do Estado. Para você ter uma ideia, teve em 1900, no início do 2000, né, esse pré-sal, que é o que eu queria falar, basicamente, ele foi feito pela Shell. Eles tentaram achar no campo lá e desistiram. Não tem petróleo aqui. E a Petrobras foi lá e achou o pré-sal. Para você achar um campo de petróleo, você gasta milhões mesmo de dólares. Para você ter uma ideia, o primeiro poço no pré-sal foi $1 bilhão. Então, assim, a cada 10 perfurações que você faz no campo para procurar petróleo, né, você acha que tem, às vezes você acha que tem petróleo, mas não tem petróleo na quantidade suficiente para você resgatar. Então, a cada 10 quantidade suficiente para que ele seja viável. E viável economicamente. Então, assim, o que acontece? Quando você acha um campo que ele é viável, aí sim você consegue fazer os outros poços naquele produto. Mas quando você está pesquisando, a relação é de 1 para 10. Já a questão do pré-sal, que já está descoberto, já se sabe o tamanho da reserva e tudo, agora é perfurar e produzir. Então, o risco é baixíssimo. Né? Então, porque você sabe onde está, exatamente, sabe a quantidade que tem. Isso, o volume, a qualidade do óleo, né? E aí agora é só produzir. Ou seja, nenhuma empresa, há mais de 20 anos, foi quebrado o monopólio do petróleo no Brasil, pelo Fernando Henrique Cardoso. E nenhuma empresa veio aqui atrás de produzir petróleo. Foi aberto aqui. Ó. Vocês querem achar? Vamos pesquisar. Ninguém arriscou Foi em nada. 1996 que ele fez isso? Se eu não me falha a memória, por aí. Né? Ele quebrou. Há 21 anos. Isso, agora em 2017, 21 anos. Então, se abriu, nenhuma empresa veio, né? Ninguém dizia que o Brasil tinha petróleo. E agora todo mundo quer o petróleo do Brasil, porque a Petrobras investiu muito dinheiro, se endividou para fazer isso. Né? O seu corpo técnico de engenharia, nós temos o CEPS, que é um aparelho de científico espetacular. Como é que é o nome? CEPS, que é um centro de pesquisa, né, da Petrobras, que ele é assim, o diamante de ouro da Petrobras. Né? Toda essa pesquisa e o desenvolvimento desses equipamentos que hoje tem no pré-sal foram pesquisa pelo CEPS, são engenheiros de alta capacidade. E assim, a Petrobras investe muito no país, né? E traz toda uma riqueza associada a isso. Quando você abre o pré-sal para outras empresas internacionais, ele diz de onde é que ele vai trazer a plataforma dele, quem é que vai trabalhar na plataforma dele, quanto é que ele vai produzir petróleo, e aí nós vamos ver navios mesmo, literalmente só saindo do Brasil, e a gente não usufruir da nossa riqueza. Ora, se a gente nós temos a riqueza, e por que nós não produzirmos? Né? A pergunta que fica no ar também é uma, né, que a gente tem a riqueza e a gente desenvolveu a técnica, e a gente tem como retirar esse petróleo
e fazer com Perfeitamente. que isso gere determinado tipo de riqueza para o Brasil. Exatamente. Os críticos, né, e aqui eu vou fazer o papel do advogado do diabo, dizem que isso não é função do Estado. Eu queria saber, né, como é que os sindicatos petroleiros responderia a esses críticos. Eu pergunto, aonde tem uma empresa de petróleo no mundo, as grandes, maiores empresas de petróleo no mundo, todas são estatais. Porque petróleo não é só questão de combustível. Petróleo, ele produz mais de 3 mil produtos. Aqui mesmo tem várias coisas que fazem parte do petróleo. Então, petróleo não é só combustível, né? Ela está na parte de fertilizantes, então, tintas, são 3 mil produtos. Não consegue nenhum país civilizado hoje viver sem petróleo. Petróleo é questão estratégica para o país, né? O petróleo, E até hoje, isso vai prosseguir até quando? Olha, Existe algum estudo? as né? perspectivas aí, as melhores, né, que dizem, é 100 anos. Tá? O petróleo ainda vai ser um insumo para daqui a 100 anos. Né? E pelo nosso consumo e pela quantidade de petróleo que nós temos 170 anos aí, se quiser ficar com essa produção de petróleo que nós estamos hoje. Os Estados Unidos não têm 5 anos com o consumo que eles têm, com a reserva que eles têm. Então, é por isso a ganância dos grandes, né? Das grandes, Shell, Texaco, Exxon, né? Eles São querem as gigantes, as né? 7 irmãs, inclusive, eu até recomendo aos ouvintes, se quiserem ouvir, tem são 4 vídeos de 50 minutos cada um, e são as 7, como é que fala o nome, rapaz? As 7 irmãs? As 7 irmãs, né? A estratégia das 7 irmãs. Eu fui aqui, normalmente foi um professor da UFC que nos indicou isso, e era interessante passar para Os ouvintes, os telespectadores, Isso. né? Para que eles também possam também acessar esse tipo de os informação. segredos das 7 irmãs. Né? Então, são 4 vídeos explicativos, bem interessantes, que tem no YouTube. Ele é feito lá pelos franceses, mas é tudo legendado. Então, é espetacular. São 4 vídeos que falam exatamente sobre isso. As 7 irmãs, as 7 grandes empresas de petróleo que dominam o mundo hoje. Né? Então, o petróleo hoje ainda é devido às guerras. A guerra no Irã, a guerra no Iraque, não foi por outra coisa, não. É por petróleo mesmo. Aqui no Brasil, ele só basta dar o golpe e aí o nosso governo mesmo... Foi a guerra mais barata. Mais barata, exatamente. É só entregando, né, as grandes empresas. Né? Então, é brincadeira. A gente ficou curioso, né, em saber o que será que aconteceu para que a gente possa entender, né, e qual seria a interpretação que os petroleiros tiveram, que o golpe foi dado no dia 31 de agosto de 2016. Nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, logo a seguir do golpe, algumas figuras de proeminência, né, inclusive por trás do golpe, como é o caso dos senadores José Serra e Aloysio Nunes Ferreira, estavam em Washington. Exatamente. O que será que eles foram fazer? Existe alguma, né, desconfiança por você... parte dos petroleiros em relação a isso, Jorge? Não, não tem desconfiança não, a gente tem a certeza mesmo que ele foi lá, né, negociar mesmo. Para você ter uma ideia, você sabe quem é o Trump depois que foi eleito, né? Quem é um dos diretores, é um dos grandes da Exxon, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, mas é um cara ligado à parte do petróleo. O secretário dos mais importantes do governo Trump é um empresário da área de petróleo. Foi diretor de uma das gigantes. Exatamente. Né? Então, assim... Da Exxon, se não me engano. Né? Exatamente. Então, a questão petróleo, ela para qualquer país no mundo, não consegue viver sem... além de ser energia, ela também tem os outros insumos, que é extremamente importante. Qualquer país hoje desenvolvido, a Alemanha, por exemplo, ela não tem petróleo. Porém, ela tem acordos com a Rússia, né? E trata isso de uma forma bem... A Rússia fez o quê? Estatizou todo o seu petróleo. Né?
aqui, quem vai mandar é o Estado. Vocês, as empresas internacionais vão estar aqui, mas a gente vai ser essas regras. A Rússia é comunista, Jorge? Você tem essa O informação? comunismo é só, eu acredito que seja uma coisa que a gente nunca alcançou, certo? A gente já teve os ensaios, né, na Rússia, na China, mas a gente nunca chegou ainda a um comunismo mesmo, né? Mas, assim, ao socialismo aí que seria a grande questão, ou seja, o ser humano ser tratado igualmente, né, em todas as questões. Hoje, o que a gente vê é uma minoria riquíssima, né? Ou seja, ninguém come dinheiro, né? Você não come dinheiro. E aí, como é que vai? Para onde é que está indo esse dinheiro todo? Né? Se está faltando dinheiro no país, algum outro país tem dinheiro. Ou seja, a Alemanha hoje está com um suporte de dinheiro gigante e vários países devendo à Alemanha. Né? No Brasil, tá em dívida. Alguém está levando dinheiro, porque ninguém come dinheiro. Então, é a questão da fome de cada um, dos empresários que mandam no país, do mundo, até diga assim, né? É a questão para onde o dinheiro vai e para onde o dinheiro vem. Então, é simplesmente isso. Não é uma questão de não se distribuir renda no mundo todo. Né? Então, o petróleo, que é uma das riquezas minerais, que é inclusive uma riqueza que a gente foi vendida há pouco tempo, que foram nossas reservas de minério de ferro, né? Só que ali não é só minério de ferro. Né? Tem um tal do produto lá que é o Nióbio. O nióbio, exatamente, que eles mandam daqui a preço de banana e lá fora vende a preço de diamante. Né? Então, se paga imposto a preço aqui de banana e lá fora eles recolhem o dinheiro, né, a preço de diamante. Então, é assim. Jorge, eu vou pedir licença para você para ler uma matéria aqui do Davi Macedo, do Brasil de Fato lá de Curitiba, o Brasil de Fato no Paraná, né? Certo. Que foi publicado no dia 9 de março de 2017, ou seja, ela tem menos de 3 meses, mas ela traz informações muito relevantes para que a gente possa trazer para essa discussão aqui. Diz o texto do Davi o seguinte: o governo federal anunciou a redução de 50% na exigência de conteúdo local para a contratação de equipamentos e serviços pela indústria do petróleo. Isso significa que nas próximas rodadas de licitações da Agência Nacional do Petróleo, ANP, as empresas que adquirirem concessões de áreas para exploração de petróleo no Brasil terão mais espaço para adquirir bens e serviços no exterior. Como efeito, o Brasil perde em geração de renda, emprego e no desenvolvimento de tecnologia. Economistas e organizações de representação dos trabalhadores petroleiros avaliam a medida como um erro estratégico. Abre aspas. No rastro do desmonte da Petrobras e da entrega do pré-sal, a indústria nacional é a mais impactada, gerando um efeito cascata sobre os trabalhadores e o povo brasileiro, que sofrem com o desemprego e a recessão imposta pelos golpistas, afirmou a Federação Única dos Petroleiros em nota divulgada dias antes dessa matéria sair. O presidente dos sindicatos petroleiros lá do Paraná, Mário Dalzotti, é categórico, abre aspas, em meio a uma longa e grave crise econômica, com índices de desemprego chegando a 12%, estava 12% em março, hoje está em 14,6%. Anuncia uma medida que reduzirá a geração de empregos no país e é como tentar apagar incêndio com gasolina. Né? Fecha aspas. Essa foi a declaração do Mário Dalzotti nessa matéria aqui do Davi Macedo. Na contramão, né, o Produto Interno Bruto do Brasil sofreu queda de 3,6% em 2016, acima das expectativas do mercado. O índice divulgado pelo IBGE no dia 7 veio na sequência do recuo de 3,77% registrado em 2015. É a pior recessão já registrada no país. Para o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do DIEESE, Cloviomar Cararini, a redução da política de conteúdo local vai na contramão do desenvolvimento da nação. Abre aspas, estamos perdendo a oportunidade gerada com a descoberta do pré-sal, não gerando empregos e renda no país, não diversificando nossa economia e diminuindo a capacidade produtiva e inovativa de toda uma geração de brasileiros. Esse é o texto que eu trago aqui para a nossa reflexão. Né? Primeiro, é importante frisar que depois de uma
é importante frisar o seguinte: depois de uma queda de 3,77% no PIB, depois de outra queda de 3,6% no PIB, uma reação apontada como o fim da recessão por causa da recuperação de 1% no PIB, que são outros parâmetros, né? Exatamente. Ou seja, a gente pode olhar para o PIB como se ele fosse o PIB lá de 2008, em função dessas quedas. Exatamente. Né? Uma queda, mais uma queda, e aí uma recuperação de 1%, tida aí a vida como algo que resolveu a questão econômica do país. Já estamos aí navegando em mar aberto, com céu de brigadeiro, por aí. Exatamente, é isso aí que o governo quer que a gente acredite. Né? Mas E ele compra espaço na mídia para fazer exatamente essa propaganda. Né? Exatamente. Então, assim, ou seja, para propagar que o país está de volta nos trilhos, que isso é uma conquista desse governo, desse desgoverno, né? Exatamente. Ou seja, não tem nada disso, né? Até mesmo porque eu queria que ele convencesse um dos 13,6 milhões de brasileiros que estão fora do mercado formal de trabalho em função desse tipo de política adotada por esse desgoverno. Exatamente. Olha, se aqui para o nosso estado, bem claro, olha, por que a Petrobras deixou de fazer a refinaria aqui do Ceará? Premium 2, né? E vai vir uma refinaria da China. Ou seja, existe sim um mercado para a gasolina, para o petróleo, para tudo que a gente precisa. Porque não é só gasolina, né? Você mesmo já falou. É fertilizante, inclusive são 3 mil produtos que são derivados do petróleo, são 3 mil produtos. Tem 3 mil produtos aqui nas cadeiras, em tudo que você pensa, na caneta tem petróleo. Então, é muita coisa. No microfone tem petróleo. Olha, na fita adesiva do microfone tem petróleo. Quase tudo tem petróleo. Você imaginar. Em quase todos os plásticos, em quase todos, a não ser as borrachas naturais, né? Uhum. Mas o resto, plástico, copo, descartável, tudo tem petróleo. Petróleo é uma riqueza, é um insumo ainda que vai durar muito tempo nesse mundo ainda nosso. Né? Então, é uma estratégia, é uma riqueza mineral que é importantíssima para qualquer país se desenvolver. Não existe uma saída. Me diga qual é o país hoje que tem condição de sair de uma crise sem petróleo. A Alemanha ela compra gás direto da Rússia. Então, ela precisa do petróleo. O gás vem derivado das riquezas do petróleo. Então, o petróleo é uma estratégia de Estado. Todos os grandes produtores são as estatais. Né? Os Estados Unidos não vendem uma gota de petróleo para fora. Todo o petróleo dos Estados Unidos é consumido dentro dos Estados Unidos. Né? E por que a gente vai pegar a nossa riqueza e sair vendendo aí a preço de nada? Né? Então, porque é interessante para os Estados Unidos. Né? Exatamente. Que é um dos parceiros do golpe. Quando a gente não investe no país, é o que acontece. É desemprego e parece que a estratégia deles é essa. É deixar desemprego, fazer com que as pessoas fiquem desempregadas para que rebaixe salário, para que a empresa contrate a preço. Você vê as reformas que estão sendo feitas, trabalhista e da Previdência, que eu chamo de reformas, não isso não é reforma, é reforma mesmo, trazendo tudo de malefício para o trabalhador. Aí eu pergunto, tem alguma coisa que os empresários vão dar em troca? Tem alguma taxa sobre o rendimento? O país não cobra nada sobre os ricos. Né? Não tem os dividendos, você faz as ações, você ganha dinheiro e não paga R$1 de imposto sobre isso. Então, como é que o país vai sair de uma crise dessa? Além de ele... isso aqui eu vou perdoar a dívida de grandes empresas. Bilhões e bilhões, né? Bilhões. Pois é. Então, eu acho que chega a mais de trilhão, para falar bem a verdade. Não, se você juntar todas né, que estão sendo perdoadas, só o Itaú, cujo presidente do Conselho Administrativo, antes de ingressar no governo, era o Ilan Goldfarb, que é o atual presidente do Banco Central do Brasil, ele teve um perdão de dívida de 25 bilhões de reais na negociação. 25 bilhões de reais seriam gerados em impostos por causa da transferência
por causa da compra do Itaú, por causa da compra pelo Itaú do Banco Real. Santander, Não, Real. Santander, Santander. Eu já trago esse dado. HSBC. Exatamente. HSBC. A compra do Itaú, a compra do HSBC pelo Itaú, né, gerou uma dívida, segundo o CAD, no primeiro momento, da ordem de 25 bilhões de reais. O que o CARF, né, que é uma outra instância do poder econômico no Brasil, indicou? Que não era para cobrar. Ou seja, né? Tá sobrando dinheiro. A gente fica perguntando. Quer dizer que nós precisamos fazer uma deforma, né? Deforma trabalhista e previdenciária. Uma deforma previdenciária na qual você extirpa da possibilidade do povo brasileiro chegar a uma aposentadoria, mas você cede ao querido Itaú, pobre Itaú, coitado do Itaú, um perdão de dívida da ordem de 25 bilhões de reais. Eu gostaria de chamar agora o nosso companheiro Jonathan Neto, ele que é o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para ele fazer o nosso breve intervalo. Já retornamos com Jorge Oliveira, o presidente dos sindicatos petroleiros do Ceará e do Piauí, para continuar a nossa conversa. Inclusive, somente no governo dele. Muito bom dia, 10 horas 32 minutos. Você está ouvindo o programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM vai reprisar o programa no decorrer da sua programação local. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. Dá uma conferida aí. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. É rapidinho, uma breve intervenção e já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, na sua sexta-feira, com Márcio Rodrigues. Com você, Márcio. Bom dia, Jonathan. Bom dia, amigos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui voltando com mais Democracia no Ar e a gente agora vai passar o nosso momento de recadinhos. É isso mesmo. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, está convocando para um ato contra a privatização da Petrobras. Vai ser na quinta-feira da próxima semana, dia 8 de junho, às 8 horas da manhã, lá no EDISE. Para quem não sabe, é o edifício sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro. Então, todo mundo que tiver de passagem pelo Rio de Janeiro, ou que for do Rio de Janeiro, estiver nos ouvindo agora, ou que tiver algum parente, pode dar uma ligada e avisar, dia 8 é dia de defender a Petrobras. Você vai para lá, Jorge? Vou para lá. Tá certo. O Jorge vai representar aqui os petroleiros do Ceará e do Piauí. Recebemos um convite, estamos estendendo a todos os nossos rádio ouvintes e telespectadores aqui na página do Facebook os 37 anos da ADUFCE, né, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará. A diretoria da ADUFCE Sindicato tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de comemoração dos 37 anos da entidade, posse da nova diretoria do biênio 2017-2019, que se dará hoje, né, dia 2 de junho de 2017, às 19 horas, na sede do sindicato, que fica na Avenida da Universidade 2346, no Benfica. Ok? Tá dado o recado aqui. Parabéns para a Dulce, 37 anos de luta, muita consciência. E aqui a gente tem também a Marcha Mundial das Mulheres, convoca a um debate nacional online pela paz contra a guerra. 24 horas de ação em solidariedade feminista. Vai ser amanhã, dia 3 de junho de 2017, um debate nacional online, militarização, golpe e a luta das mulheres.
das 12 às 13 horas no YouTube. Diretas já, uma lembrança aqui da Marcha Mundial das Mulheres. Então, vamos lá, recobrando aí a informação para que vocês fiquem ligados e ligadas. No dia 3 de junho, sábado, a Marcha Mundial das Mulheres convoca suas companheiras de todo o mundo para 24 horas de ação em solidariedade feminista pela paz e contra a guerra. No Brasil, organizaremos um debate online sobre a relação entre a militarização, o golpe e a luta das mulheres. Saiba mais acessando a página da Marcha Mundial das Mulheres.org.br. Bate lá, www.marchamundialdasmulheres, tudo junto, .org.br, ok? Lá tem mais informações. Uma outra informação importante, né? Começou ontem no Sindicato dos Eletricitários do Ceará, com a palestra do Igor Fuser, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Grande ABC, uma mesa de abertura com a crise mundial, as disputas em torno do petróleo, né? Você participou, Jorge? Estou participando, saí de lá para vir aqui falar com vocês aqui, com os ouvintes. E já volta, né? Já volta lá. Vamos lá, então tá sendo aqui uma formação de formadores, plataforma operária e camponesa de energia Ceará. Você que está no comando das ações lá também, é isso, Jorge? A gente foi convidado lá. Colaborando junto com os eletricitários. Isso. São 5 entidades, se não me engano, Motu, Petrace, tem várias entidades tentando se formar, porque na verdade a questão do petróleo não é somente eles não têm muito conhecimento sobre isso, então a gente precisa, aí eles, poxa, mas por que falar sobre petróleo? Por que falar sobre energia, né? E aí eles estão tendo agora esse esclarecimento do que é o petróleo e o que é a energia, né? Vamos lá, mais uns recadinhos aqui. Venha participar conosco do Encontro Fé em Política, tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, Responsabilidade Social e Política. Amanhã, dia 3 de junho de 2017, das 9 ao meio-dia, na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Praça Farias Brito, sem número, no Otávio Bonfim, em Fortaleza. Para colaborar conosco e nas reflexões, contaremos com a presença da Érica Pontes, ela que é militante ecossocialista e membro do Fórum Ceará no Clima. Então estão dados os primeiros recados do dia, encontro do grupo Fé e Política, né, que vai acontecer amanhã, dia 3, das 9 ao meio-dia, lá na paróquia Nossa Senhora das Dores. Estamos voltando aqui para a nossa entrevista junto com o Jorge Oliveira, que é o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e do Piauí. Jorge, voltando aqui, retomando, né, as nossas discussões a respeito da Petrobras, da possibilidade da Petrobras perder de vez, né, os seus postos de trabalho gerados a partir da possibilidade de ser a única a retirar o petróleo brasileiro que está lá na camada pré-sal. Aqui diz uma matéria, né, de ontem, né, da própria Federação dos Petroleiros, Federação Única dos Petroleiros, uma das maiores entidades sindicais do Brasil. Desde que assumiu a presidência da Petrobras, pelas mãos de um governo corrupto e golpista, pelo parente já cortou cerca de 55 mil postos de trabalho na estatal. Mais de 40 mil trabalhadores terceirizados foram demitidos e outros 13.270 empregados próprios deixaram a companhia, através, por meio, né, de planos de desligamento. Os setores que dependem diretamente dos investimentos da Petrobras, como a indústria naval e de equipamentos, também amargaram demissões em massa e só os estaleiros já demitiram mais de 50 mil trabalhadores diretos. Em reportagem publicada na quarta-feira, dia 31 de maio, o jornal Valor Econômico destaca que nos últimos 3 anos, quase 200 mil empregos, 200 mil empregos diretos foram extintos pela estatal. Ao fim de 2016, segundo dados publicados no formulário de referência da estatal, 186.300 pessoas trabalhavam no sistema Petrobras, o que representa uma redução de 50 mil trabalhadores em relação ao ano anterior.
revela o jornal, desculpa, pessoal. O formulário de referência é um documento que as empresas com ações na Bolsa de Valores disponibilizam para a Comissão de Valores Mobiliários, atualizando anualmente informações sobre atividades, fatores de risco, administração, estrutura do capital, dados financeiros, valores mobiliários emitidos e operações efetuadas, entre outras. Abre aspas aqui, a matéria diz o seguinte: a queda foi puxada sobretudo pelos programas de incentivo ao desligamento voluntário, os PIDVs, de 2014 e 2016, e no caso de terceirizados pela redução do número de contratos com fornecedores diante da queda dos volumes de investimento nos últimos anos. A pergunta que fica, o que é reflexo daquilo que foi levantado por meio da Operação Lava Jato e o que é a ação direta do governo golpista em quebrar a estatal, porque a estratégia, como você já havia comentado comigo, vai quebrando aos poucos, né, e se desfazendo de pedaços da estatal, não sequer tentando recuperar parte daquilo que é, porque a Petrobras, como patrimônio público brasileiro, é um negócio gigantesco. Com certeza. Existe um número que você possa dizer lá? Mas, assim, essa questão da Operação Lava Jato, né, que se a gente for ver o que aconteceu na verdade, a parte do roubo que a gente chama, né, assim, veio de fora para dentro, ou seja, alguns funcionários da Petrobras foram cooptados, né, pela iniciativa privada a fazer essas coisas que vocês estão vendo. Mas se você botar na palma da mão, não tem 10 funcionários da Petrobras que entrou nessa celeuma. Então, na verdade, o roubo era de fora para dentro da Petrobras, né? Então, tudo que aconteceu foi de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Não é o funcionário que foi lá querer fazer negociata, e sim ao contrário, né? As empresas cooptando os funcionários, exatamente, sabendo que a Petrobras teve grandes investimentos, né? Foram lá e cooptaram esses funcionários. Mas a empresa Petrobras, ela tem, assim, lá para o Brasil, é um pilar importantíssimo, né? Não só no desenvolvimento da questão do petróleo, porque a Petrobras ela tem o viés de abastecer o país, né? Não só isso, mas também a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão do desenvolvimento social, ela tem vários projetos sociais. Então, a Petrobras não é só uma economia de petróleo, ela era, né, associada e chamada de a Petrobras é uma empresa de energia. Além disso, ela tem as suas ações sociais, ela se preocupa com o social, e hoje o viés é totalmente diferente, né? Ela é uma empresa para dar lucro aos acionistas. Como é você trabalhar, porque assim, você pegou os dois momentos, né? Você pegou um momento em que a Petrobras estava no ascendente e sendo transformada praticamente na empresa que estava puxando a economia do Brasil, ajudando a puxar a economia do Brasil para um crescimento exponencial, duradouro, né? E ao mesmo tempo você está agora, né, quando a Petrobras está sendo preparada para um desmonte total e a sua privatização. Nossa, eu digo como que é você ter vivenciado esses dois momentos? Ou seja, como era ser petroleiro em 2008, 2010, né, 2011, e como é ser petroleiro hoje em 2017? Eu digo para você, Márcio, eu vivi foi 3 momentos. Eu entrei em 85 na Petrobras, né? E o Fernando Henrique tentou destruir a Petrobras, né? Foi ele que começou a dividir a Petrobras em empresas, né? Em ativos, que eles chamam, né? Foi começando a dividir. A Petrobras é um corpo só, era uma unidade só. E ele começou a fazer cada unidade um CNPJ, porque é mais fácil vender dessa forma, né? Então, eu vivi 3 momentos. O desmanche pelo Fernando Henrique Cardoso, que a gente, salários eram péssimos, e eles faziam questão de sucatear mesmo a Petrobras. E depois que o governo Lula entrou, aí sim, é o primeiro momento que a empresa só cresceu. Não só a empresa Petrobras, mas todo o Brasil. Nós já éramos, se não me engano, mais que 20º lá, não sei, de PIB do mundo, e chegamos a quase o 6º, foi o 7º, né, de PIB do mundo. Então,
O sétimo quase ultrapassou. Exatamente. Fernando Henrique vivia pedindo dinheiro emprestado, devendo na FMI, e depois, com o governo do Lula, a gente pagou toda a dívida que ele fez, né? E ainda deixou reservas financeiras aí, né? Vários bilhões de dólares aí de reserva. Então, bilhões, na verdade, né? Então, assim, a gente sabe o que é uma empresa onde tem um presidente que vê o futuro e quer que a empresa cresça, e a gente vê um presidente que quer que a empresa se destrua. Mas eu queria assim, um relato também de como é para o trabalhador. Sim, olha, quando você trabalha dentro de uma unidade onde ele está se destruindo, você se sente muito deprimido, porque você não tem como trabalhar adequadamente. Quando você está dentro de uma empresa que está crescendo, que está desenvolvendo, você tem oportunidades. Você consegue crescer com a empresa. Agora, quando a empresa está grande e você começa a destruir ela, você vai junto com ela. Isso não é só para o trabalhador, é para a sociedade em si. Porque hoje, mais a gente diz assim, a Petrobras tem muito, o pessoal chamava nós, na época, de Marajá, não sei se você se lembra dessa época, mas petroleira era conhecido como Marajá, né? Mas eles não sabem que olha, de 85 a 2000, em 1990, eu passei metade da minha vida embarcado no mar, longe da minha família, longe... Quantos dias vocês passam embarcados? Como que é o sistema de trabalho? Só para as pessoas poderem entender. Isso, o sistema era o seguinte, era um por um. Eu trabalhava um dia e folgava um dia. Ou seja, eu passava 14 dias no mar, longe da minha família, dormindo lá, e 14 dias em casa. Certo? Depois, mais 14 dias no mar, e 14 dias em casa, e assim, sucessivamente. E em 88, 89, que houve a mudança da nossa Constituição, a gente conseguiu esse um por um passar para 1,5, ou seja, eu trabalho um dia e folgo um dia e meio. Então, melhorou substancialmente a questão social, a vida da gente, foi um espetáculo em relação a isso. Além disso, a gente teve o quê? Ganho sobre a questão de PLR, sobre o lucro da participação da empresa, que é uma das melhores metodologias que tem, que se você tem uma empresa que ganha, você ganha junto com ela. Né? Já fazem 3 anos que a empresa não paga o PLR a gente, apesar de saber que está tendo lucro, e o cara vai lá, o contador diz que está dando prejuízo. Né? É uma decisão contábil. Né? Então, a gente sabe que a Petrobras se diz que ela está quebrada. Né? A maior mentira, a maior falácia do mundo é isso. A Petrobras tem mais de 90 bilhões no caixa. Eu não sei como é que uma empresa tem 90 bilhões no caixa quebrada. Não, porque tem dívida, claro que tem dívida. A Petrobras, ela investiu... Estão equacionados, ou seja, claro eu tenho uma dívida de 150 bilhões de dólares, mas ela está sendo paga em 20 anos. Exatamente. Então, olha... Ou seja, eu tenho uma dívida de 150 bilhões, mas eu tenho 20 anos para poder arrecadar 150 bilhões. Claro que é. E a gente falando nesses valores, né? Mas é um valor muito grande, sim, mas a gente está falando de um mercado que gera muita riqueza, né? Como é o caso do mercado do petróleo. Então, a gente precisa ter esses parâmetros para poder entender o que é que está acontecendo. Exatamente. Porque, assim, eu estou devendo o dólar, né? E eu vendo a real. Se o dólar está R$4, mas agora ele cai para 3, eu já ganhei o quê? 25%. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que a dívida da Petrobras ela é em dólar, ela não é em real. Né? É mesmo que ela atua no mercado internacional. Então, assim, a dívida da Petrobras é uma dívida que a gente diz assim, é uma dívida que vai ter pago, sim, mas nós temos petróleo lá para tirar. Nós temos bilhões, né, de litros, mais de 100, são 112 bilhões de metros cúbicos de óleo que tem que ser recuperável. Isso aí não é coisa de dizer assim, não existe, isso existe, sim. É possível, e talvez tenha até o dobro, porque quando se faz uma perspectiva, você faz por baixo, você não faz acima, né? Então, tem dinheiro para pagar, tem reserva, tem tecnologia, e por que eu pegar e dizer assim, não, agora, por que as empresas internacionais querem o nosso petróleo? Será que a gente não tem competência? A Petrobras tem competência, tem tecnologia, tem tudo para ser a única operadora e assim conquistar, né? A hegemonia no petróleo do Brasil é extremamente importante, porque ela é em todas as áreas da Petrobras atua. Não somente na área petróleo e garantindo, né, o nosso abastecimento. Uma empresa estrangeira não vai ter essa estratégia. Foi aberta, como eu falei, há 21 anos já foi aberta
o espaço, o espaço porque as empresas estrangeiras viessem produzir. E não vieram. Agora que tem um pré-sal, que é altamente produtivo, e que já foi descoberto. e já foi descoberto, já se gastou bilhões, já se investiu bilhões, e agora todo mundo quer. Né? Então não é bem assim. A gente não pode deixar isso acontecer. A questão da partilha e da concessão são duas coisas também extremamente importantes, porque concessão é aquilo assim, ó, você tem a mina, mas você não tem o dinheiro para produzir. Eu vou lá e te dou 10% do que eu tirar. Entendeu? Aí o país que não tem recurso, tudo bem. O Brasil tem tecnologia, tem tudo para fazer a produção pela Petrobras. E a gente entregar essa mina de ouro para as outras empresas é brincadeira, é assim, é um lesa-pátria mesmo, a todo custo. Eu não posso nem dizer assim, tem outra palavra, é lesa-pátria, é botar o país a ficar um mero país que fornece riquezas de sub... Doa, né? Doa, né? Então não faz sentido. Porque a atitude do atual governo é no sentido de se desfazer dos bens, né? E acreditando naquela teoria neoliberal, né? De que o Estado tem que ser mínimo. Mínimo, exatamente. Mas eu só queria que eles me explicassem aonde né? Principalmente se a gente levar em consideração o G7, a Rússia e a China, aonde é que o Estado ali é mínimo? Exatamente. Que são os países que estão comandando a economia mundial. Né? Eu estou falando alguma besteira aqui? Não, exatamente. Olha, se a China, né, tivesse petróleo, né, a natureza não quis que a China tivesse tanto petróleo, né? Mas se a China tivesse um pré-sal, eu tenho certeza que ele jamais iria abrir para as empresas internacionais. Né? A China tem dinheiro, né? Ela consegue desenvolver tecnologia, pode fazer parcerias, mas a tecnologia e o controle é do Estado. Jamais você tem uma mina, você tem capacidade de produzir. Aí, não, agora você vem aqui, produz e leva para você. Não é assim, né? Não existe isso, né? Só na cabeça. Agora, assim, para quem vende, sempre tem uma benesse, né? Então, eu penso só nisso. Assim, nossos governantes estão doando, né? Assim, doando as nossas riquezas, né? Que todo mundo quer, que é o petróleo, e atinge a todos da sociedade, a todos, não fica um, né? Porque só os royalties que iria para a educação e para a saúde já é muita coisa que, com a acessão... Existe algum cálculo feito pela Federação Única dos Petroleiros nesse sentido, de quanto seria arrecadado para tentar resolver as questões, para manter o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o melhor sistema público de saúde, né, do sul do mundo? Né? E quanto seria investido em educação? Tem uma coisa, um golpe que eles vão dar ainda, que ainda não está completo, porque o golpe é uma coisa que vem, né, se formando. É um golpe que não para. Existem duas áreas aí, é uma concessão e outra é partilha. Né? Hoje, no pré-sal, a lei determina que seja partilha, ou seja, tudo que ele produzir, que for produzido, uma parte dessa produção, ela é para o Estado. Carregado para o Estado. Já na concessão, não. Você faz o seguinte, eu acho que aquele campo ali tem 100 bilhões de litros de petróleo, então eu vou pagar a esse petróleo, o preço de hoje, $54, certo? O barril. Então, 100 bilhões, eu vou pagar tanto e vou comprar. Se ele for para $100 o barril, ele vai continuar pagando a $54, porque ele já comprou. Entendeu? Então, na concessão, ele é assim, é como se ele comprasse. A Argentina amargou, né, o barril de petróleo ficaram a menos de $1. A menos de $1. O preço que eles estavam tirando, deixando esse sistema de concessão. Exatamente, nesse sistema de concessão. Quando foi que aconteceu isso? A Argentina ela vendeu, depois comprou de novo, né? Então a Kirchner ela estatizou novamente a YPF, se não me engano, né? YPF, exatamente. Então todos os estados e todos têm esse revés. Vende. Cada um tem a sua fome, né? Esse novo presidente da Argentina não teve ainda coragem de vender, né? Mas ele está no viés. Se faltar dinheiro, ele vende. É como o Estado do Rio está fazendo, vendendo as companhias de água, vendendo tudo que ele pode vender. Só não vai vender o birô para ele não sentar na cadeira, mas o resto ele vende, né? Os quadros, tudo. Então, assim,
O outro que chegar não vai ter mais nem um local para ele se sentar. Né? Então, é triste, nossos governantes fazem uma devassa, vendendo ativo, vendendo tudo que é para ser vendido, e fica nesse viés de dizer, eu vendi naquela época, mas o preço era esse. Agora que o preço subiu, eu não posso mais mudar a regra. Então, petróleo, eu repito, é uma questão estratégica para qualquer país do mundo. Nós não podemos abrir mão das nossas reservas. A gente não pode abrir mão que o Estado seja o controlador, né, de quanto vai produzir, de quanto vai vender. Isso é extremamente importante e a gente tem que lutar sobre isso. Conversamos hoje com o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e do Piauí, Jorge Oliveira. Jorge já falou que na próxima quinta-feira estará junto com a direção e todos os ativistas da Federação Única dos Petroleiros lá na frente do edifício sede para lutar contra a privatização da empresa. Lembrando que hoje temos lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Festival Diretas Já, exatamente hoje, sexta-feira, dia 2 de junho. Vamos ter esse festival que vai ser no Galpão 29, a partir das 20 horas da noite, na Rua Chile Ribeira, na Rua Chile, no bairro Ribeira. E a entrada é gratuita, uma promoção da Frente Brasil Popular, PCdoB, Sinacef, Adurne e PT do Rio Grande do Norte, e o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Galpão 29. Muitas atrações. Se você estiver em Natal ou se dirigindo para lá, não esqueça de prestigiar. A gente vai ter agora no dia 10 de junho, às 8 horas da manhã, para Grande Fortaleza, Litoral Oeste e Maciço de Baturité, o orçamento participativo, né? Serão audiências, vão ser realizadas 6 audiências públicas no interior do estado e na capital, e o cidadão vai ter a chance de sugerir onde e de que maneira ele quer que a Defensoria Pública atue no ano de 2018, ou seja, você ajudando a construir o orçamento da Defensoria Pública para que ela possa continuar trabalhando pelo seu direito. Então, dia 10 de junho, às 8 horas da manhã, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, na rua Marechal Deodoro, 750, no Benfica. Esse foi o recado, o penúltimo recado. E hoje vai acontecer a abertura do congresso da FETAF, né, a Federação dos Trabalhadores da área econômica, né, bancários, né, e outros congêneres, FETRAF Nordeste, no Hotel Praia Centro. O debate de abertura será às 19 horas com Altamiro Borges, exatamente o Miro, ele que é um dos comandantes do Portal Vermelho. Vai ser uma boa atualização sobre o atual momento político que estamos vivendo. Importante a participação de todas e de todos na abertura desse congresso, logo mais às 19 horas, no Hotel Praia Centro, na Monsenhor Tabosa, para ouvir e debater a situação conjuntural com Altamiro Borges, um dos principais estudiosos da mídia alternativa e militante da comunicação popular. É imperdível. Esse é o recado aqui do Souza Júnior para todos e todas que estão nos ouvindo agora. Um recado final aí, Jorge Oliveira, para se despedir dos nossos telespectadores e ouvintes? Eu convoco a população, né, a ficar atento, né, a esse governo aí que está tentando vender a Petrobras, privatizar mesmo, e essa história de dizer que é venda de ativa, não, é privatização da Petrobras, porque a Petrobras nos dá muito orgulho, né? Ela é uma empresa que ela atua em todo o Brasil, né, não tem uma hoje, você, lá no Acre, no Amazonas, no meio do Rio, só tem posto Petrobras. Ela sim é que é a única que fornece a todo o Brasil, em todos os locais mais distantes, é que fornece petróleo, combustível, né, para o nosso país. Então, nenhuma empresa estrangeira, nenhuma outra bandeira de qualquer outra estatal vai querer ter esse viés social. Então, Petrobras é a nossa bandeira é a nossa necessidade. O Brasil precisa da Petrobras. Ela sempre foi uma empresa que alavancou o país em todas as áreas, então a gente precisa novamente lutar para dizer o petróleo é nosso, né? Vamos produzir, vamos fazer
as nossas riquezas, nós temos capacidade, nós temos tecnologia, e por que vender a Petrobras? Não vamos aceitar. Inclusive, a nossa PBio já foi fechada do Ceará, né? E estamos querendo fechar o campo de Fazenda Belém e todas as unidades do Ceará. Ou seja, a Petrobras do Ceará talvez desapareça. E o Estado vai sofrer cada vez mais e mais. Né? Isso é só o começo do desmonte desse Pedro Parente, que, na verdade, veio só para privatizar a Petrobras. Obrigado, Jorge. Agradecemos a sua presença aqui no programa Democracia no Ar. E lembramos que voltamos na segunda-feira, às 10 horas da manhã, para o encerramento com ele, Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da Atitude Popular. Democracia no ar. 11 horas, 1 minuto, acabou, né? Você acabou de ouvir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados. A apresentação dele, Márcio Rodrigues, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras retransmissoras, a Rádio Taxista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM. Então, até segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do programa Democracia no Ar. A todos, todas, bom dia, boa tarde, boa noite e excelente final de semana. Até lá! A gente está criando um projeto desde agora, mês de maio. Se você não levar a democracia de hoje, que foi vinculada às 10 às 11 da manhã nesta emissora, agora você pode ouvir e também ver o programa a qualquer momento no Facebook. Para isso, basta acessar a página Democracia Participativa Ceará. Assista, faça seu comentário, compartilhe e peça aos seus amigos e amigas do Facebook para fazerem o mesmo. Vamos construir juntos o contraponto à mídia conservadora, golpista e hegemônica deste país. Democracia no Ar, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Um programa dos movimentos sociais do Ceará, ao vivo, nesta emissora, na fanpage Democracia Participativa. Participe, curta, compartilhe. Atitude Popular, música de... Se vocês aderirem com qualquer valor, o ideal para a gente seria R$500, porque ajuda a nos manter. E aí, o que a gente faz? Esse patrocínio ele não é mensal, ele é bimestral. Então, você pode escolher, eu quero os meses ímpares. Aí você começa a pagar em julho. Eu quero os meses pares. Você começa a pagar em junho. Mas aí você paga junho, depois você paga agosto, depois você paga outubro, depois você paga dezembro, e assim sucessivamente. Então, essa proposta, R$500 para fazer tudo isso, eu acho que eu vou Consegue a adesão? conseguir a adesão, com certeza. E aí, Me dá o teu e-mail. José, Aí, deixa eu só já mandar aqui. Eu vou só ter que fazer a parte que é sindicato dos petroleiros, né? Que não está aqui. a gente vai ter reunião agora breve. Segunda? Dia 5? Deixa eu ver aqui na minha linha, que eu não vai estar tanta coisa de louco que eu acho que é mais. José, você falou? José Jorge Oliveira, na roupa Yahoo. José Jorge Oliveira, o José sem o acento. Sem acento aqui. Estou ouvindo aí.